Então, boa noite. Gostaria de Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Pico, Dr. Marcos Silveira, Sr. Padre Júlio Rocha, o meu amigo topógrafo Bruno Machado, tenho aqui em representação da presidência do Governo dos Novos Açores a Dra. Maria de Jesus Oliveira e também um cumprimento amigo para os vereadores da Câmara, a Dra. Paula Ferreira e o Dr. Rui Goulart. Estou a apanhar um bocadinho de surpresa esta ambiência, este ambiente que me proporcionaram hoje. Eu passo já aqui a explicar um bocadinho. As pessoas de certa forma já perceberam porque é que o apresentador é o Sr. Padre Júlio Rocha. Nós, em Ciências Sociais e em Métodos e Técnicas de Investigação Social, uma das coisas que nos ensinaram logo, além dos métodos e técnicas, foi quando nós chegamos a uma comunidade, temos que encontrar o padre. Porque é aquela pessoa que conhece todos, conhece as influências, sabe como é que aquilo funciona. E é aquele que nos pode indicar caminhos a seguir nos processos de investigação. Aqui não é bem o caso, como já se aperceberam. Eu é que sou da terra, ele não é estranho, é de cá também, já é residente, mas é uma pessoa que naturalmente, não ele, mas a família, articulou todos estes conhecimentos e processos relacionados com o processo de moagem. Naturalmente que também foi selecionado porquê? Porque nós aqui tínhamos moinhos de rodízio, e há razões para isso, e lá eram as azenhas, e uma das razões principais era porque as ribeiras lá eram permanentes. E passo aqui também, muito sinteticamente, porque eu não consigo agradecer a todas as pessoas que me ajudaram durante estes 2 anos a investigar, falar com as pessoas, ir à casa delas. Eu tenho um problema na investigação que eu gosto sempre de confrontar as coisas, confrontar os depoimentos, ver se está tudo certo, ir à bibliografia, mas passo já, e tem mesmo que ser, portanto, o Sr. Manuel dos Santos Alvernaz, que me ajudou, portanto, a família foi proprietária do moinho, e ainda é, o irmão, que me ajudou também nos processos técnicos e a perceber como é que aquilo funcionava, até porque na situação atual os moinhos estão, a maior parte, em ruína. O Sr. Manuel Ramos da Silveira, portanto, é proprietário do último moinho, que ainda reúne boas condições de estudo, se bem que, na falta de alguns mecanismos, e no caso do caboclo, que algumas coisas estão subterradas e apodreceram, foi ele que me ajudou no processo de reconstituição, que era uma das minhas preocupações. Reconstituir o engenho e reconstituir os mecanismos e os dispositivos que eram importantes, talvez às vezes não fundamentais, para que o moinho pudesse funcionar, ou os moinhos pudessem funcionar. O Sr. José Maria de Bruno Machado, eu a estudar os moinhos de água, confrontei-me com uma moagem que vinha no enfiamento, portanto, não tinha nada a ver com os espaços ecotécnicos de farinação, naquele caso relacionados com a ribeira, mas que funcionou lá, e também faço uma menção, uma pequena informação sobre essa moagem. E naturalmente também à sua esposa e ao seu filho mais velho. À Sra. Maria Pinheiro Ávila de Freitas, que também me ajudou no processo junto com o Sr. Manuel dos Santos, porque aqui não preocupei só em estudar os moinhos, mas desde que o trigo sai da terra, ou o milho, até chegar ao moinho, muito dele não chegava, passava era para a tafona, no sentido em que os moinhos só trabalhavam quando havia água. Portanto, eram moinhos, de certa forma, sazonais. Portanto, é quando predominava a água. A Sra. Rosa Garcia Pereira, porque foi com ela que há 2 pães que se vê, o bolo e o pão de trigo, eu fiz esses 2 pães com ela. Portanto, a gente reunimos às 7 também em casa dela e fizemos, eu aprendi a fazer esse pão. Inclusivamente aproveitei a fazer a reconstituição de todas as cadeiras operatórias de como é que se produz esse pão, para que no futuro isso também me abra novas perspectivas de estudos. Ao Sr. José Garcia e ao Sr. José de Simas Rosa, ambos já faleceram,
um em 2014 e um em 2015, era conhecido um pelo Sr. Terras. Também foram pessoas que me ajudaram. O Sr. José Garcia não era proprietário nenhum, mas trabalhou em todos eles. E o Sr. José de Simas Rosa era um senhor que estava por dentro de todo o sistema agrário, como é que aquilo funcionava, portanto, junto com outras pessoas. A nível de instituições, isto são a nível das pessoas mais importantes relativamente aos depoimentos rurais. A nível das instituições, a Câmara Municipal de São Roque do Pico, não só na questão do apoio à edição, mas toda a logística, a nível das plantas, por exemplo. A Secretaria Regional do Turismo e Transportes, também na cedência de plantas e também conhecimentos sobre as ribeiras, até porque as ribeiras foi uma das minhas preocupações, têm designações diferentes. Vemos em vários documentos a mesma ribeira com designações diferentes e eu tentei uniformizar de forma que as pessoas se identificam com aquilo que vão ler. Junto à Freguesia de São Roque do Pico, na perspectiva em que para se fazer as medições foi necessário fazer algumas limpezas e eu tenho aqui do meu lado esquerdo o Sr. Presidente, que desde logo se disponibilizou para... Foi no caso do Moinho só. Os outros, o levantamento já estava feito em 2008 e eu vou fazê-lo explicar. O Serviço de Finanças de São Roque do Pico, a Biblioteca Municipal de São Roque do Pico e depois as pessoas que também estiveram diretamente relacionadas no processo de investigação, nos pareceres científicos que eu solicitei, nas ajudas que me foram dando ao longo do processo de investigação. Estamos a falar aqui da arquiteta Sandra Isabel da Silva Neves, que hoje está cá, mas ela está doente. Ela não pode estar presente, infelizmente, mas que foi uma pessoa que me ajudou no processo de levantamento arquitetónico. Ela, inclusivamente, em 2008 já tinha feito o levantamento de 5 moinhos, num trabalho que depois vou dizer qual é, e depois foi-me dada autorização para eu utilizar esses desenhos e ela completou aquilo que faltava, por isso é que, neste caso, a Junta de Freguesia ajudou no processo. O engenheiro Bruno Miguel Pires Machado, aqui na figura que fez todo o levantamento topográfico, as cotas, tivemos um dia a fazer esse levantamento, aliás, uma tarde, foi um dia inteiro. O Dr. Francisco Olata Andrade Medeiros me ajudou neste processo também de leitura, e até porque lá há uns anos esta parte, ainda quando estudava, foi com o Florencio, devem conhecer o Dr. Florencio, penso que deram a volta à ilha e fizeram um levantamento fotográfico a todos os moinhos. E ele cedeu-me esse material, inclusivamente tem fotografias do moinho dos Paciência e também do moinho que não é abrangido neste trabalho, que é o moinho da Ribeira da Laje, que é um trabalho que eu já fiz, mas vai ser proposto para outro trabalho que eu já estou a desenvolver. Portanto, é nesse sentido. O professor Dr. Rui Américo Moreira de Sousa Martins foi aquela pessoa que realmente, a gente quando leva as coisas dele, as coisas têm que estar mais ou menos bem organizadas. Ela não tem muito tempo para nós, mas disse-me ele que não tinha tempo, mas ao se confrontar com o meu trabalho, iria-me ajudar. E assim fez. Portanto, contatámos durante alguns dias para resolver problemas a nível de metodologia. A professora doutora Susana Goulart Costa também fez uma leitura inicial, o texto inicial também fez essa leitura. A professora doutora Rosa Maria Goulart, que fez uma leitura relativamente à língua portuguesa, revisão do texto, e também ao Dr. Manuel Delfim Garcia de Simas, é talvez aquela pessoa que me acompanhou desde todo o processo, é um homem de cá, um processo no sentido em que reviu o texto, está por dentro de São Roque e da Vila, é uma pessoa que, quando nós falamos, sabemos o que é que ele está a dizer, com ele, acredito eu, que nós crescemos com a crítica e nunca com o elogio. Eu acho que é só assim que a gente consegue lá chegar. O meu obrigado a estas pessoas todas. E, por fim, como não poderia deixar de ser,
não é ti, Marco, agora. Há a linda da Rosa Andrade Garcia, a minha mulher, que é daquelas pessoas que, de certa forma, ao longo deste tempo, tem vindo a educar o meu coração. E, porque isto também é uma aprendizagem e tem que ser mesmo assim. A Câmara, naturalmente, como entidade que portanto, nos dá um apoio à edição e que, à semelhança do passado, honestamente, não se consegue até distanciar, não me consigo distanciar ou criar diferenças nesse sentido, porque eu tenho tido, desde sempre, o apoio da Câmara Municipal de Salvador de Pico. Comecei com o Sr. Engenheiro Manuel Joaquim e estou aqui hoje assentado com o Dr. Marco Silva. Portanto, a todos, o meu muito obrigado. Agora, relativamente aqui à questão em estudo dos moinhos de água da Ribeira Seca. Os moinhos de água da Ribeira Seca integram-se em todo o sistema do arquipélago em que, portanto, o homem fazia a apropriação do meio e dele retirava aquilo que necessitava para viver, utilizando as artes e as técnicas para o conseguir. Portanto, por isso é que podemos falar nos moinhos de mão, nas jatafonas de gado. Inicialmente eram só públicas, depois nós aqui conhecemos as jatafonas de gado domésticas, por tração animal, e também os moinhos mais evoluídos, que eram os moinhos de água e os moinhos de vento, que já nos dariam farinhas mais calibradas. Dentro dos moinhos de água temos as azenhas, que a terceira, no caso da família do seu padre, conhece muito bem, e aqui no nosso caso e noutras ilhas temos os moinhos de rodízio. O que distingue um e outro é que o moinho de rodízio é de roda horizontal e as azenhas são de roda vertical. No contexto dos Açores, os moinhos de água estão também, de certa forma, documentados. Começamos aqui, reparem, é que vem falar do meu livro, mas apresento os outros todos também. Temos aqui, em Santa Maria, o livro Os Moinhos de Água da Ilha de Santa Maria. Isto é um trabalho do José Cabral, que foi meu colega da Universidade. Este trabalho ganhou um prémio na Universidade, por isso é que teve um patrocínio neste sentido, e o que eu apresentei aqui é uma separata do Instituto Açoriano de Cultura, da revista Atlântida. Em São Miguel, os moinhos de água são... temos este excelente trabalho aqui de memórias dos moinhos da Ribeira Grande, do Mário Moura. Aqui é os moleiros na primeira pessoa. Contar histórias, eles na primeira pessoa. Também não deixa de ser um trabalho interessante. Vamos à terceira. Temos aqui a doutora Isabel Coelho da Silva, que também faz um trabalho sobre a Ribeira dos Moinhos, só que é tudo o que a Ribeira nos dá. E num dos capítulos tem, naturalmente, os moinhos. É um resumo, mas já fica... é uma perspectiva diferente, mas também não deixa de ser interessante. Chegamos a São Jorge. Temos aqui um trabalho do Sr. João Pedro Almada. Este trabalho tem aqui uma pessoa aqui em São Roque, é o filho dele, também com o mesmo nome. É um trabalho feito pela na Universidade dos Açores, deste autor, só que nunca foi publicado, mas foi gentilmente cedido para eu perceber como é que as coisas funcionavam também nas outras ilhas. E a nível geral, temos aqui um trabalho do João Adriano Ribeiro, que é um professor da Madeira. Isto foi patrocinado pelo Governo Regional dos Açores, se bem que é uma separata da revista Islenha, que é da Madeira. São tudo trabalhos que foram produzidos. Porque é que ainda falam nas outras ilhas? Ainda temos aqui os Moinhos das Flores, feito também pelo Sr. José Trigueiro. Este senhor já fez várias publicações, fez esta, penso eu, porque também a família estava ligada a este processo de apropriação. Portanto, nas outras ilhas não soube falar, é porque realmente foi algo que esteve mais ligado à força motriz relacionada com o vento e assim por diante. Relativamente ao contexto de estudo aqui da Ribeira Seca. A Ribeira Seca tem um trabalho
tem aqui um trabalho e ele nos diz muito rapidamente que diz-nos assim: unidade paisagística constituída por um núcleo de 7 moinhos. E depois mais abaixo nos diz somente 2 moinhos, o que se situa junto à estrada, está falando do moinho dos seus paciências, e o outro que foi transformado em cozinha. Portanto, subentende-se que existiram, portanto, que existem 7 moinhos, ou existiram, 6 são moinhos, portanto, que estão catalogados como tal, e um neste momento, é cozinha. Isto, para mim, é um documento, de certa forma, importante para, portanto, no meu processo de investigação, para depois conseguir chegar às minhas conclusões a nível do levantamento, para não haver equívocos. Aqui relativamente ao contexto de estudo da Ribeira Seca, eu, como tive grandes dificuldades na recolha de documentos históricos, tive que me basear muito nos depoimentos orais. Portanto, a saída teve que ser por aí. A parte das técnicas, que são das coisas que mais me interessam, por isso é que eu fiz o trabalho sobre a fábrica da baleia, é um trabalho sobre técnicas. Eu preocupei-me pouco com aquilo do arquivo da fábrica. Porquê? Porque atempadamente qualquer pessoa pode ir lá estudar. Eu geralmente mexo naquilo que mais ninguém quer mexer e naquilo que podemos vir a perder. O trabalho da fábrica, se fosse feito hoje, já não conseguiria ser feito. Porque as pessoas, algumas delas já faleceram e era impossível. Não estaria escrita em sítio nenhum, a não ser mesmo na cabeça delas. E aqui, neste caso, em particular, a minha preocupação foi esta. Falar com as pessoas, que já são poucas, enquanto é tempo. As fontes rurais, a confrontação e os proprietários. Aqui, neste caso, eu pus naturalmente os proprietários. Há situações em que, segundo as escrituras, até porque há situações em que o moinho já pode ter sido vendido, ou seja, apalavrado a outra pessoa, só que na escritura está o nome que é mencionado no livro. Portanto, o proprietário é uma coisa que pode sempre alterar com o tempo. Agora, relativamente às soluções, uma vez que aquilo são espaços, portanto, ecotécnico de farinação, articula-se o meio ambiente e os moinhos, a solução pode passar à luz de várias teorias que existem, nomeadamente a musealização de sítios, a ecomuseologia. Isso são tudo coisas que depois dependem das entidades que estão à frente, portanto, destas questões do desenvolvimento do arquipélago ao nível local, na Câmara Municipal. Portanto, isto fica sempre ao critério dessas entidades. É que aqueles moinhos eram essencialmente pessoas, de proprietários que tinham alguma propriedade, que todos eles tinham a sua patafona, utilizavam os moinhos quando realmente era possível, ou seja, quando passava água na ribeira, pessoas que tinham as suas terras, cultivavam tanto o milho como o trigo. Aqui neste trabalho explica-se um pouco a altura em que se semeava o milho, quando é que se fazia a colheita, quando é que havia o pousio de giesta, o pormenor das próprias mulheres irem buscar essa lenha que era utilizada depois em casa. Também a questão do trigo, a ligação que tinha às eiras, que eram particulares, mas qualquer pessoa poderia usar. E também em casa, o milho, por motivos de conservação, teria que ser seco. E depois, ou era direcionado, portanto, e seria armazenado e direcionado para os meios produtivos, neste caso, ou para a tafona, ou para o moinho, se houvesse água. Portanto, eram moinhos, de certa forma, condicionados. A nível da organização produtiva, quem era proprietário dos moinhos eram determinadas, portanto, eram famílias ligadas à agricultura, proprietários, mas aquilo, os depoimentos rurais,
qualquer pessoa ia lá, dentro das relações que mantinham com esses proprietários, bem que eles é que tinham essa prioridade de utilização dos moinhos, iam lá. Nesta terra as coisas funcionavam, portanto, pelo menos no decorrer do século XX, e aí eu tive que me salvaguardar, devido à falta de bases, era assim que funcionava. A situação do moleiro a tempo inteiro, da maquia, ficar com uma parte da farinha, portanto, não tive depoimento nenhum, até inclusivamente quando eu confrontei, as pessoas todas diziam: José, isto aqui era uma miséria, não podíamos andar aqui a pedir dinheiro. As pessoas vinham, precisavam e faziam a moagem do seu milho, do seu cereal em particular. Relativamente aqui, eu também gostaria de mencionar um pouco os trabalhos, um trabalho que foi desenvolvido pela a Nina Nogueira sobre estes moinhos, e este trabalho foi feito pela PAP da Escola Profissional do Pico. Já tem o trabalho feito para a arquiteta, e foi a partir dele, falando com a Lídia, que foi possível reencaminhar todo esse trabalho desenvolvido para este, e depois nós tivemos que atualizar. Portanto, trabalhos produzidos sobre a Ribeira Seca e este sistema ecotécnico de farinação, portanto, são os inventários que existiam, e os inventários eram muito simples. Geralmente tinha o proprietário, que seria rodízio e pouco mais. Temos o trabalho do Dr. Francisco Medeiros, no sentido do levantamento que ele fez quando andou para a ilha a nível fotográfico. Temos o inventário imóvel, portanto, isto é uma boa ferramenta de trabalho, portanto, são pessoas especialistas nestas áreas, sabem o que é que estão fazendo. E, portanto, a PAP da Nina, e uma revista da Câmara Municipal, que era Tesouro São Roque do Pico, que lá também refere-se estes moinhos. Portanto, nos trilhos existe mesmo o trilho da ladeira dos moinhos, até porque este trilho está sob a responsabilidade também do município. E antes de entrar propriamente na parte final, gosto sempre, quando faço apresentações dos meus trabalhos, alongar mais à frente noutras coisas, e algumas delas são preocupações que eu tenho no dia a dia. As coisas relacionadas com o património, muitas vezes há pessoas mesmo a pensar sobre isto, e há uma forma da gente fazer as coisas. O que se nota é que, ao longo destes anos todos, sabendo as pessoas que existe uma metodologia, um método a seguir, de acordo com as prioridades, e a primeira prioridade para o património, seja material ou mesmo imaterial, é preservá-lo enquanto é tempo, porque ele também é uma fonte documental. E paralelamente, é as pessoas, porque estas pessoas também, como o património degrada-se e as pessoas morrem. Portanto, não, isto aqui não há novidade nenhuma. São logo as primeiras prioridades. Depois será o quê? Encontrar soluções. Eu costumo dizer que o importante, primeiro, é salvaguardar, conservar, proteger. A seguir, comunicar. E depois de comunicar, converter isso em recursos de desenvolvimento. Há tendência, por muitas razões, muitas vezes políticas, outras razões porque temos que mostrar alguma coisa feita à pressa e muito depressa, e o trabalho de antes não foi feito, era preciso ser feito. Estes espaços, esta metodologia não existe. Ou seja, as coisas aparecem feitas, mas esqueceram-se do estudo, de salvaguardar determinadas coisas. E o que é que acontece? Acontece que, a nível de comunicação, quem chega cá, ou os nossos de cá que vão continuar, depois não vão ser capazes de reinventar, seja o que for, porque têm muito pouco. E eu, quando fiz o trabalho sobre a fábrica, por acaso, era para ser um trabalho mais pequeno, e estes são os moinhos, acabei de me perceber, ao longo do tempo, que realmente o que é importante, no meu caso das investigações, são as pessoas.
Por isso é que eu tenho que fazer e tenho que pôr a bibliografia e até gosto de mostrar os trabalhos que as outras pessoas que produzem na área, porque é só assim é que a gente consegue chegar lá, é todos juntos. Mas, de facto, há estas coisas, portanto, perdem-se. E convém a sociedade também estar aberta a estas situações. Portanto, o que quer dizer é importante salvaguardar, conservar enquanto é tempo, pois criar formas de comunicar. Aqui já é preciso outra especialização naturalmente. E aí partimos para converter isso em recursos para o nosso desenvolvimento. E quando falamos nisso, falamos de quase tudo o que está relacionado com o próprio património. Porquê é que se dá isso? Dá-se isso por causa de separações que existem, que nós produzimos enquanto sociedade, clivagens, de associações que fazemos, peço desculpa, sobre estas questões. Uma que eu queria já referir é uma separação que existe entre património imóvel e património móvel. Por exemplo, isto está muito bem conseguido no Museu da Indústria Baleeira, quando vemos 3 casas dos botes recuperadas, naquele belíssimo, excelente edifício, e vemos Santa Teresinha, que é uma canoa baleeira, um bote baleeiro que está lá. Portanto, as casas dos botes eram construções especializadas de acomodar o bote, e ela está lá. Portanto, temos o quê? Património imóvel em sintonia. Isso acontece também no centro multimédia, mas fomos ao Museu da Indústria Baleeira, já vemos um bote lá dentro. O bote faz parte da produção baleeira, mas não faz parte da produção fabril. E isto é só... digo estas coisas, mas é só pensamentos e coisas que nós vamos pensando, não é para... até porque o bote pode não ter nenhum sítio para estar, pode haver muitas razões para o bote ter que estar lá. Também, outra clivagem que se faz é entre património material e património, ou seja, uma separação entre património material e imaterial. A falta de estudo, nós temos os artefactos, mas depois não temos os estudos. Ou seja, não vamos falar com as pessoas sobre aqueles artefactos. E eu tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, de todo esse trabalho. Temos aqui um cachalote e temos todo o estudo sobre o cachalote. Temos a enxada e temos o estudo sobre a enxada. Portanto, não temos só aquilo que se vê, temos aquilo que está por trás dos próprios instrumentos. A viola, o carro de bois, todos aqueles, tem muitos outros que as pessoas geralmente estão aqui que conhecem. O Moinho do Frade, que existe na Vila da Madalena, temos a parte material, mas falta estudar o senhor que ainda está vivo e que daqui a uns dias, morrendo o senhor, nada ficará. Acreditam, nada ficará. Temos aqui também um outro trabalho de uma exposição da Direção Regional, em que é a viola da terra, mas tem toda a explicação imaterial sobre este instrumento. Portanto, o que é que quer dizer? Geralmente há uma separação, as pessoas acomodam o que é material, mas esquecem-se todo o estudo que está associado a estes instrumentos. E quem é que nos dá? Ou pela bibliografia, ou pelo contato com as pessoas que viveram e que experienciaram, trabalharam com estes instrumentos, ou outros. Portanto, o que é que quer dizer? Convém enquanto é tempo. Mas isto é sempre aquelas conversas que eu costumo dizer. Também há uma separação entre os museus públicos e os outros, o que é lamentável. Vivemos numa região em que os recursos são escassos e as necessidades são limitadas, porque não os museus, sejam públicos, privados, instituição, estarem todos em sintonia. O processo tem sido talvez difícil, não sei, também não estou por dentro dessas situações. O fato é que noto que há museus especializados, mesmo na nossa ilha, que, fazendo parte da rede regional de museus, têm dificuldade de criar ligações, de forma que uma pessoa que esteja no pico consiga ver o que se passa noutra realidade. E por isso é que há uns tempos, noutra realidade insular,
de outras ilhas. Por isso é que há uns tempos desta parte, o atual secretário regional da Educação dizia que é imprescindível que o Museu dos Baleeiros não esqueça a cultura baleeira das outras ilhas. E eu vou ser muito honesto com vocês. Eu até parecia o Karl Marx. Karl Marx era um revolucionário que fez o Capital escreveu aquele livro, era alemão, e ele ficou todo contente. Ele era contra o capitalismo. Portanto, ainda não estou enquadrado nesta situação, mas ele ficou todo contente. Porquê? Porque quando apareceu a locomotiva, ele disse: agora é que o capitalismo vai acabar. Portanto, ele disse, porque fazia parte desse desenvolvimento e da ideologia dele. E eu, quando vi o secretário falar, disse: finalmente, depois destes anos todos, há uma pessoa que está ali e diz assim: o Museu dos Baleeiros tem que se identificar com o arquipélago e não só com a Ilha do Pico e muito menos com as Lajes. Muitos parabéns. Fico mesmo contente com isso. Outra coisa importante é a dissociação entre a política cultural e a realidade patrimonial. Muitas vezes a política cultural segue um caminho, mas a realidade patrimonial é outra. Vemos sempre na questão da vinha, a vinha que é património mundial, a vinha, o vinho. Mas a nossa realidade patrimonial e cultural diz-nos também que existe a figueira, existe o aguardente. Portanto, é outra realidade não menos importante que a outra. É naturalmente, quando nós temos a proximidade aos sítios, e até porque há coisas que vêm na imagem, a nível de imagem e a nível económica, temos a tendência para seguir a ideia do vinho. Mas quem estuda estas coisas e quem tem responsabilidades de a preservar e transmitir aos outros, tem que ver as outras realidades. E são as pessoas que estão à frente das coisas que têm que fazer. Não são as pessoas que produziram. Esses já nos delegaram aquilo que devia ser. Outra questão, também existe, e aqui eu vou dizer isto e entendam numa perspectiva positiva, não quero afetar ninguém em particular, sinceramente, que é uma separação entre a gestão patrimonial e museológica do conhecimento científico. O que temos visto é que houve uns tempos, esta parte em que os museus surgiram nos Açores. Porquê? Surgiram nos Açores na mão das pessoas dos eruditos, das pessoas que tinham algum conhecimento, inclusive das pessoas que trabalharam e produziram avaliação. Mas houve determinado tempo em que foi promovido os técnicos. E assim seja. A partir da década de 90. É inconcebível que ainda exista essa separação hoje, ou seja, quem está a gerir as coisas não tem conhecimento científico. Eu acredito que as pessoas que estão à frente das instituições têm responsabilidades e é preciso confiança política. Não é a pessoa estar ali e o governo estar a dizer uma coisa e fazer outra. Naturalmente tem que haver confiança política, mas também tem que haver responsabilidade científica. Estamos aqui nos Açores e os Açores são de facto muito ricos e por isso nos torna, nós como sociedade, ter grandes responsabilidades nesses aspectos. Porquê? Porque há coisas que se vão perder para sempre. E outra situação, e aqui tem que dar os parabéns a São Roque do Pico, a questão dos sistemas patrimoniais e atividades económicas. Turismo rural, houve de facto uma recuperação de muitas infraestruturas na área de turismo. Essas estruturas estão ao serviço do desenvolvimento e da economia, inclusivamente as pessoas até conseguem articular todo o recheio das estruturas com o antigo, até conseguem pôr coisas mais modernas, tudo bem, as coisas estão a funcionar, é desenvolvimento, é economia. Portanto, um bom exemplo. Não existe só maus exemplos nestas coisas. E agora o último ponto, que são as atualidades. Eu aqui tenho que mencionar aqui uma experiência que tive aqui há dias no Museu da Indústria Baleeira. Fui convidado para ir lá fazer uma pequena apresentação a estrangeiros que falavam português e nós tivemos também a oportunidade de vir aqui aos Moinhos e eu não consegui. Tive 10 anos a trabalhar no Museu da Indústria Baleeira como estudioso, não trabalhei lá, mas à volta daquelas situações, desde 1998 a 2008,
Aliás, o livro da fábrica vem na sequência de um trabalho que eu fiz para a universidade e eu não conseguia fazer aquela apresentação em menos de 1h30. O Museu da Indústria Baleeira, a explicação tem que começar de fora. Vai-se para dentro da fábrica e acaba-se fora da fábrica. As pessoas não podem receber, estarem lá e entram e saem. Já cheguei a estar lá e as pessoas estarem lá só 15 minutos. Sim, nós estamos a prestar de facto um bom serviço. As coisas estão lá, o trabalho já foi feito e tem que começar de fora, porque as pessoas têm que começar a explicar a fábrica, mas têm que dizer que os botes saem no cais velho e foi lá que começou a avaliação. E depois tem que vir para dentro da fábrica, aquilo é complexo, e depois novamente sair da fábrica e explicar toda a estrutura envolvente. Só assim, seja no Museu da Indústria Baleeira, seja no Museu do Vinho, ou no Museu dos Baleares, é que as coisas poderão funcionar nesta perspectiva. Agora, novidades. Neste momento estou a meio de um outro livro. Este livro, em princípio, vai ser lançado em Santa Mar. E este trabalho de etnografia dos Açores, esta número 1, a ideia é continuar. Nem sempre vai ser o que eu vou escrever. Em princípio, o número 2 vai ser dedicado à Madalena e não vou ser eu que vou escrever. Portanto, essas coisas já estão todas acertadas. E é mais ou menos isto que eu tinha para dizer aos senhores. Eu espero que este contributo sobre os moinhos da Ribeira Seca, de facto, tenha conseguido atempadamente buscar esses depoimentos que, se fosse mais uns tempos, ia-se falhar. Eu tenho aqui o exemplo, por exemplo, do Sr. José Garcia. Aqueles moinhos são moinhos simples, mas ao mesmo tempo complexos de se estudar e de se explicar. Há um sistema lá, por exemplo, que devido aos moinhos não estarem em condições, o Sr. José Garcia era o único que poderia dizer se todos os moinhos tinham aquele mecanismo. Aquele do Sr. Paciência tem um mecanismo. O Sr. Vianas também tem aquele mecanismo. E os outros? O que acontece é que no meu livro de campo eu tinha falar com o Sr. José Garcia sobre o pejadouro, para depois nas fichas de caracterização e poder pôr se tinha pejadouro, e se os senhores, quando folhearem o livro, vão ver que tem um ponto de interrogação. O que é que aconteceu? Eu era para ir à casa dele, mas o senhor infelizmente faleceu, e quando a minha mulher chega à casa a dizer, olha, o pai do Paulo Jorge faleceu, e disse, não acredito. É daquelas respostas que eu gostaria, se alguém pudesse dar, ou ir falar com alguém, mas não vão conseguir. Portanto, estão a ver a importância destas coisas, porque estes moinhos estão muito bem estudados. A tecnologia, a técnica, a forma como funcionam. Agora, se aqueles moinhos em particular, como funcionavam, se tinham aquele mecanismo ou não, é aí que está o problema. E é isto que eu estava a estudar. Portanto, o que quer dizer é estudar enquanto tem tempo, porque a prioridade é exatamente esta. Estudar, preservar ao mesmo tempo, acautelar os depoimentos orais das pessoas, depois encontrar verbas para a comunicação, isso implica naturalmente pessoal especializado, mas não tendo, acautelou-se. Se não se consegue agora, consegue-se daqui a 20 anos. O problema é, se nós não acautelamos isso enquanto é tempo, daqui a 20 anos, podemos ter a verba, mas já não vamos ter as pessoas, já não vamos ter esses recursos materiais. Nós chegamos aos moinhos e não conseguimos ver. Por isso é que tive grandes problemas nos processos de reconstituição. E tive realmente a felicidade do melhor moinho que está em observação, quem é o proprietário dele é um carpinteiro. É nativo. E tive essa ajuda extra. Podia não ter. E depois, relativamente à comunicação, ter pessoas que sabem o que é que estão a fazer, seja daqui a 10 ou 20 anos, antes de fazer uma coisa à pressa, por muitas razões, querer as coisas feitas, ou será que é melhor esperar por quem faça? Não sei. E agora vi também a boa notícia, que vamos ter o Museu de Construção Naval em Santa Mar. É uma boa notícia. Espero que neste processo de comunicação, porque reparem, já falhou o processo de preservação.
A parte de oralidade também já falhou. Vamos ver se neste processo de comunicação se consegue buscar alguém que sabe o que é que vai fazer. Para depois a gente tornar aqui naquilo que dizia em desenvolvimento. Pronto, era só estas as chegas que eu queria dizer. Queria agradecer novamente ao Sr. Presidente, ao meu apresentador, à Sandra deste lado, que não está, e ao meu amigo Bruno, porque fizeram este trabalho gratuito. E tem aqui um trabalho que é do Governo Regional, Roteiros Culturais dos Açores. Existe 5 nos Açores. Este trabalho foi adjudicado ao OMA por 29.000 euros. São 5. Podia ter os 5 aqui, só tem um. 29.000 euros. Estão vendo? Portanto, essas coisas custam dinheiro. Foi feito por profissionais. Reparem, e o meu foi gratuito. Portanto, agradeço imensamente. E como sou, portanto, pelo menos eu penso que sou uma pessoa grata, não posso deixar de referir também, e como sempre fiz, já quando o Luís Filipe estava na Câmara, o fiz, e também agora que o Marco também faço, continuo a agradecer ao Luís por me ter ajudado e agradeço naturalmente ao engenheiro Manuel Joaquim também, que foi talvez a primeira pessoa que ajudou no trabalho sobre financeiro. A primeira pessoa que eu contatei para me dar um patrocínio foi o engenheiro Manuel Joaquim, sobre o livro que tu falavas, Semanas Baleares, e o livro era das Lajes, ele ajudou. E também ao Luís Filipe, e claro ao Marco, que agradeço imensamente, sinceramente. Está bem? Obrigado.